Você sabia que a maioria das coisas que a gente faz, que a gente pensa e que a gente sente são automáticas? A ciência do comportamento humano revelou uma coisa muito perturbadora. Para economizar energia, o cérebro da gente transforma ações repetidas em reflexos, e como os reflexos são automáticos, eles são sempre muito mais rápidos do que uma ação consciente. Então, o cérebro toma decisões antes de você ponderar completamente sobre o assunto referente à decisão tomada. E mais tarde, quando dá tudo errado, a sua mente fica inventando justificativas falsas para a lambança toda que foi resultado de uma decisão precipitada. Isso significa que a maioria das nossas escolhas não são escolhas de verdade, são reações padronizadas, são condicionamentos, são ecos do passado que vão sendo repetidos como se fossem decisões atuais. Essa automatização tem a aparência falsa de facilitar a vida, mas esse piloto automático transforma a sua vida num verdadeiro inferno. Quem vive no piloto automático não tem livre-arbítrio. Só tem livre-arbítrio quem vive fora do piloto automático. É por isso que livre-arbítrio é a coisa mais rara nesse mundo. O piloto automático não sabe o que é melhor para você. Ele só sabe repetir padrões antigos, mesmo quando esses padrões te fazem mal. Mesmo quando eles sabotam os seus planos. Mesmo quando esses padrões antigos destroem os seus relacionamentos. Mesmo quando eles prejudicam a sua saúde. Mas olha só, o piloto automático não faz isso por maldade. Ele quer apenas manter você vivo. Ele faz parte de uma estratégia que te ajuda a sobreviver, não de um mecanismo que te ajuda a viver bem. Não faz parte da natureza do piloto automático fazer com que você viva bem, em harmonia. Para ele, só interessa que você não morra. Se você não morre, para ele é sinal de que está tudo bem. Se você estiver vivendo uma vida totalmente infernal, o piloto automático não está nem aí. Ele não se importa, porque para ele, pelo menos, você está vivo, não está morto. Por causa disso, o seu piloto automático não se importa com o seu bem-estar, com a sua evolução, com os seus objetivos, com a sua liberdade, nem com a sua paz. Ele só se importa em repetir o que ele já conhece, em economizar energia e em manter tudo exatamente como está, a fim de não correr riscos, mesmo que esse tudo seja um enorme inferno silencioso. Esses padrões nascem da inconsciência e eles existem em 3 níveis, que eu chamo de trindade da inconsciência. O primeiro nível é a falta de consciência corporal. Sem consciência do próprio corpo, quem te comanda são os seus impulsos. O corpo exige prazer agora, ele não sabe esperar. Isso vem na forma de açúcar que te dá um alívio por alguns minutos e te dá culpa por horas sem fim. Vem de sexo sem critério só para fugir do vazio que você sente. Vem do sedentarismo da sua zona de conforto. E vem de vícios em substâncias e em comportamentos negativos. Você troca a sua saúde por migalhas de prazer. Dá pequenos prazeres ao corpo e, em troca, ele te dá grandes problemas no futuro. Sem consciência, o corpo vai fazer tudo que dá prazer rápido, mesmo que esse prazer seja a raiz e o guardião das dores que te acompanham há anos. Sem consciência, o corpo vai fugir do desconforto, da disciplina, da espera e da frustração. E você? Você cede, e você cede apenas porque parece que é você que está no comando. Mas não é. Isso é uma ilusão sua. É o corpo que está no comando. O segundo nível é a falta de consciência emocional. Sem consciência das próprias emoções, quem está no comando é a reatividade. Tudo o que acontece dentro de você é uma resposta automática, não genuína. Explosões de raiva que machucam quem não merece, ansiedades que sufocam possibilidades, tristezas que puxam você para baixo mesmo nos melhores dias, medos que diminuem os seus passos e o seu potencial. Você vira refém de uma montanha-russa emocional, refém de memórias antigas,
de traumas não resolvidos e de dores que você nunca encarou de verdade. Quando as emoções dominam, você perde clareza, sobriedade, discernimento e, o mais importante, você perde a sua liberdade de ação. Você reage emocionalmente como se não tivesse alternativa, mas você tem alternativa. Só que você não enxerga isso enquanto está reagindo, dominado pelas emoções, dominado pelo piloto automático. As emoções descontroladas fazem você se apegar a quem te destrói, fazem você desprezar quem te quer bem e fazem você reagir de forma exagerada em todas as situações. Sem consciência emocional, qualquer coisa insignificante vira um grande drama. O terceiro nível é a falta de consciência mental. Sem estar consciente das atividades da sua própria mente, o que reina na sua vida é o caos, um turbilhão de pensamentos que não para e o seu senso de autocrítica que simplesmente desaparece. As palavras saem da sua boca sem nenhum filtro. Você acredita nos boatos internos, você cria cenários de desastre que não existem, você se apega a toda ideia passageira que aparece e você inventa problemas para justificar medos e traumas antigos. A sua mente te convence que cada pensamento é uma verdade absoluta. A sua mente vira uma fábrica de tempestades com uma produção em massa de dramas e de angústia. E você vive como se fosse obrigado a obedecer tudo o que ela diz. Mas pensamentos não são ordens, eles são apenas sugestões. A questão é que você jamais diz não para essas sugestões. Por quê? É porque você acha que elas são ideias suas. Você vive nessa ilusão. Essa trindade da inconsciência comanda a sua vida na maior parte do tempo e ela gera 3 categorias de sofrimentos. A primeira categoria, sofrimento por excesso. Aqui, alguns exemplos são as compulsões e os vícios, a carência afetiva, a dependência emocional, os exageros em vários tipos de situações, os impulsos e a falta de autocontrole. A segunda categoria, sofrimento por resistência. Aí a gente tem medo, ansiedade, insegurança, fuga das responsabilidades e o apego a distrações. A terceira categoria, sofrimento por repetição, que é quando você observa os mesmos erros se repetindo sempre, as mesmas dores reaparecendo com nova roupagem, as mesmas autossabotagens de sempre sendo repetidas e os mesmos tipos de relacionamentos tóxicos se repetindo com pessoas diferentes, parecendo até mesmo uma maldição. A inconsciência da vida no piloto automático cria um labirinto onde você anda, mas acaba sempre voltando ao mesmo lugar, cada vez mais perdido e mais confuso. Reverter essa situação e reassumir o comando da própria vida é bem mais simples do que você pensa. E o jeito de fazer isso não tem absolutamente nada a ver com autoajuda, nem com misticismo, nem com PNL, nem com pensamento positivo, nem com a famosa lei da atração. É simplesmente auto-observação desapegada. E o que acontece com quem pratica essa atividade é explicado de um jeito bem claro e simples por 3 áreas do conhecimento humano: psicologia básica, fisiologia e neurociência. A auto-observação desapegada é uma atividade que te dá acesso direto à dinâmica do funcionamento da sua psique e das suas emoções, e esse acesso se dá na prática, no seu dia a dia, sem firulas nem romantismo New Age. Enquanto o seu corpo, as suas emoções e a sua mente estiverem te controlando, a sua vida vai ser uma angústia constante. Vai ser uma angústia constante porque você vai estar sempre reagindo automaticamente ao mundo em vez de responder conscientemente a ele. Mas a verdade é simples. Se a inconsciência é o problema, a solução, logicamente, é consciência. E para se tornar consciente, basta praticar a auto-observação desapegada, que eu também chamo de meditação ativa. Parece simples demais, não parece? E é simples mesmo. Mas é exatamente isso que o seu piloto automático não te deixa perceber. Quando você desperta para si mesmo,
o piloto automático perde todo o poder que tinha sobre você. Então, a trindade da consciência é a consciência corporal, a consciência emocional e a consciência mental. A consciência corporal gera moderação. Quando você sente o seu corpo em cada momento, quando observa a respiração, quando você percebe as tensões desnecessárias, o impulso perde força. Você deixa de ser dirigido pelos desejos imediatos, você recupera o eixo. A consciência emocional gera serenidade. Quando você observa a emoção antes de reagir, ela perde o poder de te dominar. Você finalmente consegue pausar, consegue respirar e enxergar com clareza o que está acontecendo. A consciência mental gera clareza. Quando você observa os seus pensamentos sem acreditar automaticamente neles, eles desaparecem como nuvens sendo empurradas pelo vento. A sua mente deixa de ser uma prisão. Ela vira uma ferramenta poderosa e muito útil. Com moderação, com serenidade e com clareza mental, você finalmente pode dizer que você agora tem livre-arbítrio, que você é o mestre do seu destino, não uma vítima dele. Quando você observa a si mesmo com consciência, o piloto automático perde toda a força. Ele deixa de dirigir a sua vida, ele passa a ser apenas um funcionário, não o gerente. E então, pela primeira vez na sua vida, você descobre que existe um eu por trás do seu corpo, por trás das suas emoções e por trás da sua mente. Um eu que pode testemunhar tudo isso sem ser dominado por nada. Esse é o início da verdadeira liberdade. Esse é o início da sua vida. Até então, você não estava vivendo, você só estava existindo e sobrevivendo. A grande revolução que você procura lá fora não existe. Ela está dentro de você e ela começa no momento em que você percebe que estava dormindo acordado. Ela começa em estar consciente no momento presente. Ela começa quando você assume o comando da sua própria vida, da sua própria existência. Cada vez que você se observa respirando, cada vez que você testemunha uma emoção sem se afogar nela, cada vez que você observa um pensamento sem se apegar a ele, você se torna um pouco mais consciente. Despertar não acontece de uma vez só. Acordar é prática, é disciplina, é vigilância suave e constante. E essa vigília muda tudo. Ela muda a forma como você se relaciona consigo mesmo. E quando você muda a forma como você se relaciona consigo mesmo, você também muda a forma como você se relaciona com as outras pessoas e com o mundo. Ela muda a forma como você responde às pessoas e às situações. Muda a forma como você enfrenta os desafios. Muda a forma como você conduz a sua vida. Quando você acorda, você se torna um criador, não uma criação das circunstâncias. Você se torna um protagonista, não o personagem secundário da sua própria história. Você se torna livre, não é mais controlado por impulsos, nem por emoções, nem por pensamentos. E a sua vida, que antes parecia um labirinto sem saída, se transforma numa jornada consciente. Porque nada é mais poderoso do que estar consciente, do que estar presente em cada momento. A vida não está no ontem, a vida não está no amanhã, a vida está no agora. Esse é o ponto onde tudo pode mudar. Esse é um instante onde tudo pode começar. Esse é o momento onde você finalmente pode acordar. A vida está exatamente onde o piloto automático tomou conta e não te deixa viver, naquele espaço que ele te roubou. E esse espaço é aqui, agora, nesse exato momento. Este momento é um presente que a gente subestima e deixa o piloto automático roubar.